Colocar esse microfone aqui. Gravando. Fala aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Miguel, mais conhecido como Inventor Miguel. Eu sou especialista em inteligência artificial e tecnologias emergentes. Trabalho há mais de 20 anos transformando novas tecnologias em novos produtos no Brasil, na Europa, mundo afora. E hoje eu vou te contar uma história de amor, inovação e tecnologia e que ajuda a gente a entender um pouco mais o conceito da inteligência artificial. O ano é 1850 e poucos. Não existia internet, celular, computador, nada disso. E o nosso personagem é o John Alva Fisher. É um metalúrgico americano que vivia nessa época, era muito apaixonado pela sua esposa, trabalhava muito na fábrica e quando chegava os finais de semana, ele ficava cansado, né, daquele trabalho, né, de mecânico ali, tarefas repetitivas e tal. Sentava na casa dele, tinha uma escada, ele sentava ali na escada mesmo da casa dele e ficava observando a sua amada esposa repetir determinados movimentos, com os braços. Ela ia até, né, os fundos da casa, pegava um monte de sacola, cestas de roupa, ia carregando, ficava ali na beira do rio, aí tirava uma camisa, fazia um movimento assim, depois começava a bater na camisa, parecia até que ela estava com raiva da camisa, e começava a bater a camisa assim, depois ela torcia de um determinado jeito, aí botava numa outra sacola, aí pegava uma calça, de novo fazia assim, depois batia, depois torcia, colocava numa outra cesta. Ele ia observando a sua amada esposa fazendo esses movimentos e ela, ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais irritada, né? Ela falava, pô, John, eu vou ficar aqui lavando as tuas roupas, as tuas cuecas, você vai ficar aí com essa cara de paspalho, só me olhando, não vai me ajudar. Mal sabia ela que, na verdade, o John estava exercendo a paixão dele tanto pelo conhecimento, pela inovação, quanto pela sua esposa. Ele se compadeceu dessa situação da sua esposa, ele via que ela, ao longo do tempo, ia ficando cada vez mais irritada em fazer aquele trabalho, deixava de fazer outras coisas que ela gostava de fazer para ficar lavando roupa, e assim como a inteligência artificial vem fazendo com a gente, ele começou a pensar numa forma de criar um mecanismo, de criar uma inteligência capaz de liberar o tempo da esposa dele de lavar roupa para fazer outras coisas. E aí ele, engenheiro, com aquela cabeça de engenheiro, criou um mecanismo que reproduzia aqueles movimentos que a esposa fazia. Você colocava as roupas dentro do mecanismo, girava uma manivela e aí ele fazia aquele movimento de bater a roupa, de torcer a roupa, de dar uma secada na roupa e depois jogava a roupa já caía ali no saco limpo. Isso é um belo exemplo de inteligência artificial. A inteligência artificial é quando uma máquina passa a fazer algo que antes só um ser humano era capaz de fazer. A máquina adquire uma inteligência humana. Ela começa a reproduzir aquele movimento repetitivo que antes só a esposa do John conseguia fazer, de modo que a esposa do John agora não precisa mais fazer aqueles movimentos, porque a máquina foi capaz de aprender esses movimentos, e como esses movimentos são sempre mais ou menos a mesma coisa, aquela máquina consegue simplesmente reproduzir esses movimentos e lavar a roupa, muitas vezes até melhor, de uma forma melhor do que a esposa do John, porque a máquina não fica cansada, a máquina não reclama, pelo contrário, uma das grandes vantagens da máquina é fazer as coisas de maneira repetitiva, sem ficar entediada, sem reclamar e com uma consistência inabalável. A máquina sempre vai lavar aquela roupa do mesmo jeito, ela não tem humor. E com isso, a gente teve o nosso John criando uma das maiores invenções da humanidade. Ele revolucionou a indústria de lavagem de roupa, criou realmente uma nova indústria de eletrodomésticos, depois veio as lava-louças, depois veio as secadoras de roupa, e todas essas máquinas reproduzindo algum tipo de inteligência humana. Não são inteligências artificiais exatamente, porque é mais mecânico do que artificial, não tem bits e bytes, né, e software do ponto de vista de internet, não está conectado na internet, nem nada do tipo, então artificial tem esse cunho, mas uma ótima forma de você ilustrar esse conceito da inteligência artificial. A inteligência artificial sempre vai imitar o humano. Essa é até uma boa forma de ilustrar as limitações da inteligência artificial. Ela só é capaz de fazer aquilo que nós humanos entendemos e conseguimos explicar sem ambiguidade para a máquina aprender. Então, certas coisas, como por exemplo, o amor que o John sentia pela mulher dele, ele não consegue criar uma máquina para reproduzir esse amor, porque ele não consegue sequer explicar
esse amor. Agora, explicar como é que uma roupa é lavada, ele sabia minuciosamente o detalhe, justamente porque ele amava muito a sua esposa e observava ela minuciosamente, nos mínimos detalhes, os movimentos que ela fazia. Agora, para extrapolar um pouco essa discussão, uma crítica a essa incrível inovação da máquina de lavar é que, assim como os guarda-chuvas, é uma inovação que meio que parou no tempo. As máquinas de lavar são meio que a mesma coisa desde que elas surgiram. A última inovação que o John fez foi, ao invés de você girar uma manivela, você plugava na tomada. Estava surgindo a eletricidade, ganhando popularidade da eletricidade, você plugava a máquina na tomada, então nem mais girar a manivela você não precisava. E desde então, eu vou até colocar aqui na tela alguns exemplos de propaganda da época. Olha só como tem essa coisa de economizar tempo, né? A tecnologia vai dar tempo para sua esposa fazer coisas melhores com o tempo dela. É a mesma propaganda da inteligência artificial, a mesma ideia. Então, o que a gente pode pensar, especular aqui sobre a máquina de lavar do futuro? Eu gerei algumas imagens que eu vou colocando aqui na tela para você, dessa nova máquina de lavar do futuro. Repara como a inteligência artificial tem essa mania de usar luzes neon e coisas do tipo para ilustrar a modernidade, né? Essa coisa da iluminação meio neon, as coisas meio iluminadas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa coisa de luz neon para ilustrar coisas futurísticas, gosto de pensar mais nas funcionalidades. E mesmo as imagens que a inteligência artificial gera sobre máquinas de lavar futurísticas, ainda assim mostram a mesma máquina e sem deixar notar sem nenhuma nova funcionalidade específica. Então vamos especular aqui, por exemplo, eu estava me lembrando de um conto do Luiz Fernando Veríssimo chamado O Lixo, onde uma pessoa começa a conhecer a outra através do lixo. Elas moram num apartamento, num condomínio, tem a lixeira, e uma pessoa sempre que vai jogar o lixo fora, ela fica olhando o lixo da outra. E ela começa a se interessar pela outra pessoa em cima do lixo. Imagina uma máquina de lavar, por exemplo, que começa a analisar as roupas, as impurezas, as roupas que a gente coloca lá dentro, extrair ali quais são as bactérias, o formato que o tecido está ficando, para, a partir daí, nos conhecer e prever se nós vamos desenvolver alguma doença, se aquele tipo de tecido é adequado para a gente. Pode ter uma integração com a loja de roupa e ele ir ajustando o tipo de tecido na medida, porque quando eu sou criança é um tipo de tecido, quando eu sou mais velho é outro tipo de tecido, então ele vai automaticamente ajustando o tipo de roupa. Será que vai chegar um ponto onde eu não vou mais precisar comprar roupas? A minha máquina de lavar vai ser capaz de detectar quais são as roupas que eu preciso comprar se tiver algum furo, ou se um par da minha meia sumiu. Isso é um grande problema das máquinas de lavar, elas escondem os pares de meia, né? Sempre sobra um par só, o outro pé some. Então esse talvez seja um problema, uma inovação para fazer nas máquinas de lavar. Outra etapa do processo de lavagem de roupa e de secagem é engomadura de roupa. Será que a gente vai conseguir finalmente ter máquinas de lavar que lavam, passam, entregam uma roupa passada, sem estar amarrotada, como por exemplo aqui a ponta da minha camisa? Essa é uma outra inovação que me parece simples, mas não é tão simples assim. Imagina uma máquina de lavar que já tem embutida nela uma espécie de carrinho, de pet autônomo, né? Um carrinho autônomo que vai até o cesto de roupa que fica no banheiro, coleta as roupas, já separa por cor, porque é um inferno esse negócio de separar a máquina, a cor, tem que botar a roupa, não pode misturar com a colorida, vai se virar uma impressora de roupas ao invés de uma lavadora de roupas. Então, são muitas possibilidades para as máquinas de lavar, é uma invenção fundamental na era moderna, liberou muito tempo das mulheres, na época que as mulheres que cuidavam das roupas. Eu espero que tenham mais inovações dentro desse mundo das máquinas de lavar, porque é algo que parou no tempo. Se você tem alguma invenção que você fica curioso aí de saber a história, quer ouvir uma história sobre essa invenção e qual é a relação dessa invenção lá atrás com o mundo atual, manda aqui para mim, porque na próxima semana, quem sabe, eu estou contando a história da sua invenção preferida. Valeu, obrigado, beleza, e na próxima semana a gente conta a história de mais uma grande invenção tecnológica e qual é a relação dessa invenção tecnológica com os dias atuais e com a inteligência artificial, que é o meu grande amor. Um beijo e até lá.